Boa noite. Tudo jóia? Tudo jóia? E você, Douglas? Tudo bem? Tudo na paz. Eu te ouço bem e por aí como é que tá o áudio? Tô ouvindo bem. Tudo certinho, graças a Deus. Jóia, tomara que o pessoal esteja ouvindo bem. Tudo bem? Gilberto, Tu- vi que o Tudo Gilberto na entrou. paz. Bastante colegas entrando Olha aqui. só, olha quem chegou aqui para meu caro Rafael fez uma live maravilhosa conosco anteontem. Seja bem-vindo, professor Rafael. Já deu ok para nós aqui que o áudio e o vídeo estão bons. Seja bem-vindo, meu caro. Já temos aqui Jorge, meu irmão. Braço direito, esquerdo, perna direita e esquerda da promotoria. Estamos aqui muito bem acompanhados já. E aí, minha cara, como vai? Tudo bem. Como está a nossa punjante Mundo Novo? Frio, esfriou aqui, né? Choveu ultimamente por aqui, pelo Cone Sul. É, E tá bem friozinho. o Todo Cone mundo Sul, o, quarentena, né? o Cone Sul, eu sou do Cone Sul, eu sou natural de Amambai e o Cone Sul ele tem essa singularidade, né? Ele não faz frio para brincadeira, né? Então, somos conterrâneos, né? Eu também sou de Amambai. Você também é de Amambai? Aham, sou de lá, Verdade? sou da lá. Aham, sou Então, daqui da região. conhece bem a singularidade climática da região, então. Isso. Mas é aí que bons ventos nos unem a falar do júri na noite de hoje. Primeiro, eu acho que é a nossa vocação, talvez diria, né, para a tribuna do júri. Acho que desde que eu entrei aqui, eu venho te incomodando pelo WhatsApp com as minhas dúvidas de júri, desde que eu conheci, desde que eu voltei para o Mato Grosso do Sul, eu venho incomodando um pouco com as dúvidas no WhatsApp sobre júri, né? Até que a gente chegou até aqui. E venho recebendo também bastante dúvidas de concurseiros, de promotores, colegas, né, início de carreira no Instagram, sobre o Tribunal do É, Júri. Muitos é, falam, né, que ainda você não tem entrou uma, na carreira. você tem uma trajetória longa já na, no magistério, né, que antecede até a tua trajetória no Ministério Público, né? Você tem uma longa jornada de ensinamento aí, principalmente na preparação para os concursos públicos, né? Isso, E quer me parecer, se eu não estou enganado, que você foi meio que instada a buscar esse assunto do júri por esse pessoal que você atende, através dessa tua jornada de ensinamentos, né? Não, não foi isso? isso. Primeiro, pelo pessoal que faz concurso, pelos concurseiros. Muitos que Aham, entendem o Ministério Público falam do medo do Tribunal do Júri. Muitos, aham, professor, eu vou ter que fazer júri de qualquer forma, não tem jeito de escapar do Tribunal do Júri. Então, isso de forma recorrente eu recebo. Se a pessoa vai entrar no MP, obrigatoriamente ela vai fazer júri. Então, eu vejo que tem um medo, um receio do Tribunal do Júri, parte de é, grande parte dos concurseiros. E, por outro lado, colegas, né, que já ingressaram na carreira, no início de carreira, assim como eu também, que considero ainda, embora 5 anos já no Ministério Público, né, um pouco em Minas, depois no Paraná e agora aqui 2 anos e pouco aqui, 5 anos no total, também me considero em início de carreira. Então, muitos colegas têm dúvidas ainda sobre o Tribunal do Júri, principalmente o medo, né, de encarar ali o plenário, o público e a oratória, enfim, todas essas questões são muito recorrentes perguntadas para mim no Instagram, no perfil que eu tenho. Então, por isso que eu busquei, entrei em contato com você e falei, não, Douglas, vamos fazer uma live sobre isso, dicas práticas, uhum, iniciais para quem está começando a carreira no tribunal, no Ministério Público, seja também como advogado, né, que busca a tribuna, né? Então, aham. foi esse o objetivo principal. Às vezes as pessoas falam, as pessoas, aliás, comentam muito sobre esse medo do júri, mas
eu meio que cheguei à conclusão de que tem talvez um equívoco semântico aí. Eu não sei se o medo é do júri ou se o medo é da oratória. Porque o júri ele nada mais é do que uma audiência. Ele é uma audiência em que você instala através de um pregão, e o pregão você também tem na audiência. Ao instalar uma audiência, você tem a serventia que vai à frente da audiência, chama as partes. O juiz-presidente instala a audiência quando as partes estão presentes e postas. Você realiza ali atos de instrução, que também acontecem no júri. Uma audiência de instrução e julgamento, a menos que ela seja desmembrada, que é uma coisa costumeira hoje, mas a menos que ela seja desmembrada, ela também tem alegações finais orais, muitas vezes, e essas alegações finais orais na audiência, elas são mais simplificadas. As pessoas muitas vezes levam memoriais escritos e os leem ou os apresentam, e depois o juiz dá ali a sua sentença oral, ditando ali para a escrevente a sua decisão. Isso tudo é muito mais simples numa sala de audiências, porque tudo é muito protocolar e tudo é regido, de uma certa forma, por um paradigma que é quase que dominantemente regido pelo direito. E você está num ambiente totalmente dominado por atores jurídicos, e você está tratando de matéria jurídica que é um fio condutor que une todos os personagens que ali estão. Você está, na verdade, conversando numa linguagem que é comum a todos. Então, de uma certa forma, você não tem muita preocupação com relação ao conteúdo do que você fala, porque, embora haja divergência entre alguns atores, especialmente a acusação e defesa, você está, em verdade, apondo o seu pensamento, e você já espera um pensamento contrário e aguarda a decisão do magistrado, que também vem numa linguagem jurídica. Transpondo esse cenário de audiência para a audiência do júri, você tem uma mudança, duas mudanças, aliás, que são muito significativas. Você substitui a figura do julgador, que na audiência é um magistrado que vai conversar contigo em linguagem jurídica, por 7 pessoas que não estão falando em linguagem jurídica, portanto, você não vai trabalhar com o teu idioma de formação, que é o idioma jurídico, você tem que conversar com eles através da linguagem da natureza humana. Portanto, não adianta ali você ficar discutindo minúcias ou vicissitudes próprias do direito. Você tem, na verdade, que abrir ali todo um leque de conhecimento que vai abranger toda a vastidão do conhecimento humano, e se você não tiver essa vastidão, você vai, no jargão popular, cair do cavalo, porque ficar discutindo, notadamente no caso do júri, que você trabalha com crime doloso contra a vida, 99% dos casos são homicídio. Você está trabalhando de toda a pleiade de crimes que existem no direito brasileiro. Você está trabalhando basicamente com um artigo, que é o 121. Se você ficar cravado naquele buraquinho do 121 ali, você está lascado. Você vai ter que puxar filosofia, sociologia, história, religião, enfim, e fazer paralelos, metáforas, analogias as mais diversas, enfim, conversar com a linguagem do povo, em primeiro lugar. E em segundo lugar, que você não está num ambiente fechado com você, a outra parte e o juiz. Você muitas vezes tem um plenário, muitas vezes lotado, porque o crime causa comoção popular, e você sofre toda aquela pressão da sociedade com uma expectativa sobre o resultado. E isso pesa sobre quem está fazendo a oratória, traz uma responsabilidade a mais, seja da sociedade, que muitas vezes está esperando a justiça com relação à prática de um crime, seja da família do réu, que muitas vezes está esperando um resultado a favor da liberdade dele. Então, quer me parecer que a questão não é o medo do júri, é o medo da exposição que o júri traz sobre o orador. Então, o X da questão, na verdade, está na oratória.
Está na oratória e no uso da retórica. E isso é que assusta quem vai enfrentar o júri pela primeira vez. É exatamente isso. E é bem o que você falou. Não basta saber explicar o que é legítima defesa, o que é matar alguém, o que é dolo. É você ter o domínio de outras áreas para poder conversar com o jurado e ele entender o que você tá passando, o que fez você formar o seu primeiro convencimento, porque eu falo assim, quando eu vou estudar um processo, acho que a preparação, né, para o orador, seja para outras formas de apresentação ao público, como o plenário do júri, a preparação é imprescindível, né, Douglas? Eu acho que você conhecer o processo ali de capa a capa, detalhes, prestar atenção nas contradições entre as palavras da vítima, ou enfim, do réu, das testemunhas, nos detalhes ali do processo, você conhecer o processo a fundo, a perícia, detalhadamente, eu acho que primeiro é o que primeiro lhe traz segurança. Porque sempre Sim. quando a gente fala com conhecimento e com segurança, a gente consegue um bom resultado. Né? Então, eu acho que a primeira coisa, na minha humilde opinião, é conhecer o processo muito bem. Que a partir do momento que você conhece sobre o que você conhece, você fala com mais segurança, confiança, e isso o jurado percebe enfim, você às vezes consegue o convencimento dele. Para mim, essa preparação é muito importante também. Além, lógico, como você disse, conhecer outras áreas, não ficar só no direito. A técnica jurídica, ela é muito importante, com certeza, mas eu acho que você conhecer, como você falou, a religião, a história daquela comunidade em que você está inserido, porque é muito diferente você fazer um júri na capital, você fazer um júri no interior, numa situação, numa fronteira. Então, você precisa conhecer a realidade do local onde você está fazendo o júri, quem são aquelas pessoas que estão ali, que formam a sua comunidade, para você falar de uma forma que você consiga repassar a ela não apenas o direito, como também o que fez formar aquele convencimento e trazer ele para a júri, né? Sim, exatamente. O conhecimento do processo, eu costumo dizer que ele as pessoas costumam chamar o conhecimento do processo de elemento básico para o fazimento do júri. Eu tenho dificuldade de tratar o conhecimento do processo como elemento básico para o fazimento do júri. Quer me parecer que o conhecimento do processo ele vai além do básico. Você não tem que conhecer profundamente ou conhecer muito o processo. Você tem que conhecer o processo de um jeito descomunal. Você tem que conhecer o processo da primeira à última folha e da última à primeira. Frente e verso, todas as folhas, de cima a baixo, de baixo a cima, cada certidão, o que ela diz, com uma mais absoluta certeza, a ponto de, num determinado momento da tua oratória, se te ocorrer um determinado fato que diga respeito a algo que foi citado por um oficial de justiça quando ele procurou uma testemunha, você se dirigir à tua mesa, pegar o processo, abrir aquele volume certo e levar a mão na página certa e voltar com aquela certidão. Isso tem que ser uma coisa orgânica. O processo ele tem que ser uma extensão do seu corpo. Assim. O processo ele tem que ser uma coisa absurda. Eu costumo dizer que o processo, ele para estar intrínseco em você, ele tem que ser lido não 2, 3, 4 vezes, mas 8, 10, 12 vezes, se for preciso. Mas vai além disso, porque o processo ele te dá conhecimento sobre o fato, o conhecimento sobre o direito você já tem, mas você vai ter que interligar esse conhecimento de fato que você tem sobre o processo
com alguma coisa que esteja encravado no íntimo do jurado. Você vai ter que fazer essa ponte com aquilo que o jurado tem dentro dele para você criar os elos, criar, enfim, você vai ter que invadir as conexões neurais dos jurados, criar as pontes heurísticas com ele, para que o teu discurso, de uma certa forma, gere uma relação de intimidade com ele. Aí você vai começar a invadir as questões de conexão neurolinguística, você vai começar a invadir o campo heurístico e tudo mais. E para isso você vai ter que sair um pouco do direito. Eu vou te fazer uma confissão até. Eu já não lembro mais quanto tempo faz que eu não levo um código penal ou um livro de direito penal para o plenário. Não tenho recordação mais disso. Eu tenho aqui no meu iPad, eu tenho os códigos penal e de processo penal digitais para uma eventual consulta e a Constituição Federal. Eu os projeto, eventualmente, no telão, mediante consulta ao site do Planalto, quando eu preciso, por exemplo, discorrer sobre o teor literal de uma legítima defesa, quando eu preciso discorrer sobre os pontos dela, eu entro no site do Planalto, jogo na tela, mas há muito tempo, a tônica essencial do meu discurso, ela é absolutamente toda voltada para ligas neurolinguísticas que me fazem me conectar com o jurado através desses outros elementos que são comuns a mim enquanto ser humano e ao jurado também enquanto ser humano. Por isso que eu vejo hoje o júri como um processo de três vias. Uma, que é o conhecimento do processo, outro, que é a base legal que se funda o julgamento, e essa é de conhecimento comum e fácil nosso, e uma terceira principal, que é esse rol de conhecimentos paralelos que nós precisamos conhecer, amplificar e estender o máximo possível, que é a fonte que nós vamos utilizar para tentar abordar e alcançar a mente do jurado para poder buscar a conexão com ele. Sem isso a gente morre nos dois primeiros e acaba deixando o jurado para trás do muro sem tocá-lo. Aproveitando, acho que tanto para mim quanto para quem está assistindo, se você pudesse indicar alguns livros para além do direito, que a gente podia, para iniciar esse trabalho, essa leitura mais filosófica, dar uma abertura do conhecimento acerca de temas como você falou? Olha, eu gosto muito de duas coisas. Tem duas coisas que eu julgo fundamentais para o plenarista de júri, que são três, aliás. Mas uma é muito própria minha e duas eu julgo que são gerais. As duas que eu julgo que são gerais são a filosofia moral. A filosofia moral, ela trata de virtudes e antivirtudes, né? E não tem como você discutir erro e acerto se você não aborda virtudes e antivirtudes, e as virtudes e antivirtudes são objeto da filosofia moral. E você não precisa ir muito longe, muito lá para trás para discutir isso. Você tem boas obras de filosofia moral contemporâneas. Eu estou até com alguma coisa aqui na minha frente. Vou tentar puxar sem derrubar, porque se eu derrubar o livro, eu derrubo o resto da mesa aqui. Estou tirando com cuidado. Tem uma obra do Michael Sandel, que é até um best-seller, vai sair atravessado, mas é o Justice. Uhum.
Essa obra é interessante porque ela permite o cara mergulhar em três níveis aqui. Você tem um livro, você tem as aulas do Michael Sandel em vídeo no YouTube, e você tem a oportunidade de fazer. A Harvard disponibilizou esse curso online pela plataforma edX. Eu, inclusive, estou fazendo pela Harvard esse curso. E, inclusive, ele termina, quando você termina, ela te dá a certificação pela Harvard. E o legal, como eu estou fazendo agora, o legal é que você faz praticamente junto com eles. Você faz acompanhando a bibliografia e tudo mais. E um outro bem bacana de filosofia moral é isso aqui. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. André Comte Sponville. Esse livro é bárbaro. Um livro muito... E aí, outra coisa muito essencial para quem trabalha com júri, mas não só com júri, com oratória em geral, é neurolinguística e neurociência. Aí você tem dois autores que eu julgo fundamentais. O primeiro deles é o Leonard Mlodinow. O Mlodinow tem 2 livros que se autocompletam. O primeiro deles é o Subliminar e o segundo deles é o Elástico, que tratam do funcionamento das cadeias neurais e como que o processo comunicativo se desenvolve. O Subliminar trata do inconsciente e o Elástico trata dos 3 níveis de pensamento. Pensamento autômato, que é enfim, aquele pensamento que a gente não usa nada para fazer, é o nó do cadarço. O pensamento racional, que é aquele pensamento que nós gastamos cadeias neurais para fazer, aquele que demanda raciocínio. E o pensamento elástico, que é aquele que nós não raciocinamos, que o raciocínio não é suficiente, que nós precisamos da criatividade. É extremamente interessante. E um outro muito bom é o do Daniel Kahneman, que não está aqui, está no meu quarto. Que é o Rápido e Devagar. O Rápido e Devagar também é excelente. Ele trabalha basicamente dividindo o formato do nosso pensamento em sistema 1 e sistema 2, S1 e S2, e ele trabalha, ele invade muito a questão dos processos heurísticos, como que as pessoas tomam decisões muitas vezes baseadas em processos curtos, em mecanismos em cadeias neurais mais curtas, ao invés de utilizar cadeias neurais mais complexas. A heurística é muito importante, principalmente para o júri. No curso que eu faço sobre oratória, a gente trabalha muito esse lance da questão da heurística. Você tem vários mecanismos heurísticos que te ajudam no processo de convencimento, como, por exemplo, a heurística da disponibilidade. Muitas vezes você tem um argumento forte e que pode ser relevante para ti, e mais vale você levantar esse argumento durante a tua hora e meia, 8 ou 9 vezes, esparsamente, ao longo daquela hora e meia, do que você ficar 10 ou 15 minutos discorrendo sobre esse argumento num determinado momento e não falar mais dele. Porque se você fala muito dele num determinado momento e não fala mais, o jurado guarda aquilo e aquilo se dissolve. Agora, se você levanta ele várias vezes, você é como se você deixasse várias placas ao longo do caminho, e quando o jurado vai se lembrar da tua fala, ele vai se lembrar de todos aqueles instantes em que você falou. É a chamada heurística da disponibilidade. Quando ele olhar para a sua cara, olhar para o seu rosto, ele vai lembrar em algum momento que você falou daquilo. São processos heurísticos interessantes. Às vezes a gente faz isso sem nem saber, né? Eu faço muito isso, assim. Eu puxo, eu lembro aquela coisa de novo, sabe? De novo. Fica martelando assim na cabeça, parece, na minha cabeça e na cabeça do jurado. Um ponto assim para mim primordial. Lembra isso? Né? Então, às vezes a gente faz sem nem saber. Né? É sempre interessante num júri você separar, não muitos, mas pelo menos 2 pontos
que sejam cruciais no teu argumento, para esses dois pontos você não abandonar. Você pode até fazer uma estruturação maior e mais profunda sobre eles, mas não os abandonar depois disso. Depois que você estrutura, você periodicamente volte neles, relembrando-os para mantê-los vivos, de forma que na hora do jurado colocar o voto no saquinho, ele vai olhar para o seu rosto e ele vai lembrar, mas a vítima não tinha faca. E a hora que ele lembrar que a vítima não tinha faca, ele vai falando, ela estava em defesa. Então, ele coloca o voto ali pensando nisso. Aquela mensagem fica plantada, porque é a mensagem que está disponível para ele naquele momento. Então, acaba se tornando o raciocínio mais curto, e o ser humano ele tem essa tendência a decidir pelos caminhos mais curtos. O processo heurístico é isso. É a tendência do ser humano a decidir pelos métodos racionais mais rápidos. É chamado Às vezes é uma palavra que você fala, que aquela palavra, aquele detalhe, exatamente é o que fica, né? Às vezes é um detalhe, como você falou, às vezes é o fato da vítima, o auto de apreensão, enfim. Exatamente. O ser humano decide com cadeias neurais complexas quando as cadeias neurais mais curtas não trazem a solução. Agora, se você oferece uma solução para cadeias neurais mais curtas, ele decide por elas. Só que você tem que ter a habilidade de oferecer para essas cadeias neurais mais curtas uma solução. E você faz isso através dos processos heurísticos. Muito bacana. Alguns pontos que assim eu vejo que há dúvidas na hora de rola ou não testemunhas para serem ouvidas em plenário. É uma dúvida assim bem recorrente, às vezes até eu fico com dúvida se rola ou não. Qual que é o seu posicionamento assim na prática? O que você adota mais? Como você tem feito isso? Eu tenho uma tendência a não arrolar, Lenise. Basicamente por 3 razões. Se a testemunha depois, em juízo, e o depoimento foi bom, eu tenho 2 alternativas. Ou ela repete o depoimento bom que eu já tenho, ou ela me dá um depoimento ruim e estraga o bom. A segunda opção, se ela deu um depoimento em juízo que foi ruim, eu tenho até a possibilidade dela dar um depoimento bom, e aí eu vou ter um depoimento bom e um ruim. Mas ela pode repetir o ruim, e aí eu vou ter um depoimento ruim repetido. Ou seja, eu vou duplicar o depoimento ruim. E se é uma testemunha que não depôs em juízo, é um tiro no escuro. Que acaba se tornando uma péssima maneira de começar o júri. Então, eu prefiro deixar essa questão das testemunhas sempre para a defesa. A testemunha de defesa eu adoro. Testemunha de defesa eu adoro quando vem. Com elas eu sempre me dou muito bem. Eu simpatizo muito com elas. Mas as de acusação eu prefiro não arrolar. A menos, é claro, enfim, quando são testemunhas... Tentativa, né? Quando a vítima sobreviveu, acho que é importante. Às vezes você tem uma necessidade de ilustrar o que efetivamente aconteceu no caso concreto, exatamente na hipótese da tentativa. Isso acontece muito com tentativas de feminicídio, que são crimes que acontecem entre 4 paredes. Você não tem uma testemunha ocular, então você às vezes precisa daquela pessoa para que ela conte a nós o que se deu ali. Embora ela já tenha contado em juízo, essa narrativa dela perante o conselho de sentença é muito viva e traz uma segunda possibilidade, que é a possibilidade de o próprio jurado fazer perguntas a ela. Então, isso é uma exceção que por exemplo, um caso que me vem em mente prático, assim, quando o réu, às vezes, ele confessa na delegacia e depois em juízo ele muda a versão, às vezes a rolar o escrivão de polícia que esteve ali na oitiva dele de polícia também, às vezes surte um efeito que aí confirmaria em juízo
que ele falou ali, livre, espontaneamente, também já chegou a rolar? Eu já rolei e foi, no caso, foi bom a rolar, porque os jurados viram que o escrivão ali foi ele ouviu, né, ele confessando, e isso ajudou também, né, na Sim, formação do convencimento. sim, sim. Muitas vezes é o recurso que a gente tem, né? É uma prova indireta da veracidade. Nesses casos, eu tento, dentro do possível, rolar mais de um, né? Uhum, E busco destacar é, sempre, até porque, como eu já estou aqui há 11 anos, a gente conhece também o histórico de serviços prestados por uhum, muitos dos policiais, né? Enfim, tem alguns que são, inclusive, louvados aí por medalhas, por serviços prestados, que são, enfim, pessoas agraciadas, inclusive, pela qualidade do serviço. Enfim, pessoas acima de qualquer questionamento. uhum, E aí eu busco selecionar dentre elas. uhum. Outro ponto que também acho que gera dúvida para a gente é quando ir à réplica, assim. Eu confesso que eu acabo sempre, na dúvida eu vou. Eu quase sempre vou, na verdade. Na regra eu vou, assim, só excepcionalmente que eu não fui, assim. Geralmente eu vou. Como que é para você? Por regra eu vou. Por regra eu vou. Por regra eu vou. É um tanto incomum eu não ir. É, na verdade, por regra eu fico na dúvida. Por regra eu fico na dúvida. Eu costumo fazer a seguinte figuração. Na primeira fala, eu pego um monte de tijolinhos com cimento e construo ali a minha muralhazinha. E Uhum, aí, depois, a hora que eu termino, que ela está linda, maravilhosa, eu sento para admirar. Aí vem a defesa com um machadinho e pá, destrói tudo. uhum, E eu nunca sei direito o quão ela conseguiu destruir disso. uhum, A gente nunca sabe quanto que foi destruído do que a gente efetivamente ergueu. Pode ser que o que sobrou seja suficiente para barrar a enxurrada. uhum, Pode ser que não. E a gente sabe que o conselho de sentença ele decide por nuances as mais variadas. uhum, Então, e sempre sobram pontos ali que são levantados pela defesa que cabem a alguma reexplicação. Então, por regra, eu vou. São raros os casos em que eu não vou. São raros os casos. Normalmente eu não vou quando eu percebo que, se eu for, eu abro espaço para um estrago maior. uhum, E nessas vezes em que eu não vou, eu percebo que eu gero algum estado de rancor pelo fato de eu não ter ido. uhum. Porque eu vejo que alguma coisa ficou guardada para a tréplica. Entendi. Então Doutor a regra Fabiano, mandar um abraço para o doutor Fabiano Lopes, aí, um grande amigo advogado de Minas Gerais que está presente aqui. Ó, pergunta do colega Anderson Lombardi, que se existe alguma diferença entre a prova de tribuna cobrada no concurso e os casos enfrentados diariamente no júri, se existe alguma preparação diferente. A preparação é totalmente diferente, Anderson. A prova de tribuna é uma prova que você tem que ser acadêmico, você tem que seguir, enfim, os parâmetros formais, rigorosos de oratória, você tem que ser, enfim, muito, muito rigoroso com o tempo, porque o tempo é muito curto,
você não pode cometer não pode extrapolar, como às vezes a gente extrapola no júri, enfim, você tem que ser formal, duro, e pedidos específicos, como reincidência, tudo você tem que tomar cuidado para não deixar passar. Enfim. É um formalismo mesmo. Você faz um roteiro e segue ele, né, na prova de tribuna. Então, o tempo também, eu lembro que na minha prova de tribuna eram 20 minutos, mas o caso era super complexo, acho que teve um aberratio ictus, salvo engano, e, enfim, o tempo é muito exíguo para apresentação, então é bem diferente. Você vai mais com a técnica, né? Acho que em prova de tribuna é a técnica. No júri, você mescla a técnica com a emoção e com tudo isso que a gente já vem falando. A prova de tribuna é eminentemente técnica. O júri ele já é mais cardíaco, né? Uhum. O Léo Alexandre está comentando aqui que se a réplica não estaria demonstrando fraqueza na argumentação e dando respaldo ao que foi falado pela defesa. Eu creio que não, na verdade eu creio que seja o contrário. Pelo menos eu tenho a impressão, e eu gravo os meus júris e gravo para estudar. A gente sempre guarda defeitos, né? Sempre está precisando melhorar. Eu estudo um pouco do que eu faço. E uma coisa que eu tenho como certeza é que há uma grande proporção de júris em que eu teria deixado o barco virar se eu não tivesse ido para a réplica. Eu também tenho essa sensação. Se eu não tivesse ido, parece que o júri ele foi decidido na réplica. Eu já tive essa sensação várias vezes. E eu sinto exatamente o contrário. Parece que, porque se eu não, assim, é raro, já aconteceu de não ir, mas assim, quando eu não, eu decido ir porque eu quero dar tudo de mim, porque se não obtiver o resultado almejado, não foi por falta de esforço, por ter me empenhado. Então, eu sempre busco esgotar toda a minha fala, toda a minha oportunidade de fala, fazer para depois não, se eventualmente o resultado não foi de acordo com o que eu postulei, pelo menos eu sei que eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu não sei você, mas eu dou uma inflada na réplica. A gente vai com outra. Eu acho que é porque você vai enfrentando argumentos, né? O gás da réplica. O gás é diferente, muito diferente. O gás da réplica é outro, né? Eu, por exemplo, eu faço roteiro, né? Eu faço roteiro para o começo de tudo. Aí na réplica eu já não tô nem com o roteiro já até sumiu. Eu já tô só com umas anotações ali do que a defesa falou na mão, com uma folha, um rascunho, e já nem estou mais com o meu roteiro. Então é outro ânimos, assim, outro tipo de fala, assim. Então a réplica para mim é muito importante. Eu acabo sempre indo, assim, mesmo. Por falar em roteiro, tinha uma dúvida sobre roteiro, né? Faz ou não faz roteiro? Para quem está iniciando, né? Para quem está no início da carreira, eu faço roteiro. Não sigo ele, assim, não leio ele também, mas eu tenho que ter o roteiro ali para pelo menos saber que se vai que dar um branco na minha cabeça, eu tenho onde correr. Então eu sempre acabo fazendo o roteiro. Você, eu já sei que não tem mais roteiro faz tempo, né, Douglas? Eu acho que o roteiro ele é importante. Eu cheguei a fazer nos primeiros, ali, eu não sei quantos desses primeiros eu fiz, mas logo no começo eu comecei a ter problema, porque eu não sei o que acontece. Eu começo a falar e eu vou indo. E eu não sei se é porque eu sou muito prolixo,
mas eu vou falando, e aí, de repente eu olho para o roteiro, e de repente eu estou falando alguma coisa que está lá no item 4 e aí eu comecei no item um e aí eu me preocupo com o roteiro, aí começa a me embaralhar, e eu viro o roteiro de ponta, aí eu virava o roteiro de ponta cabeça para ele não me deixar confuso, e aí eu acabei desistindo. E teve até uma passagem engraçada, o Rodrigo Estoqueiro, defensor público que trabalha comigo, meu amigo aqui, ele conta que teve um júri aqui em que a gente foi começar, aí ele passou do lado da minha mesa, e aí ele foi olhar de soslaio as minhas anotações. Aí ele passou do lado da mesa e deu aquela olhadinha, assim. Aí ele viu uma folha de papel, assim, mais ou menos igual a essa, e aí ele enxergou alguma coisa escrita que não parecia português. Eram umas 4 linhas assim que não parecia português, ele parecia outro idioma. Aí ele foi para lá e a hora que eu voltei, ele chegou para mim, ele falou: você não estudou o júri? Eu falei: eu estudei. Ele falou: e você não se preparou? Eu falei: eu me preparei. Ele falou: cadê a tua preparação? Aí eu peguei o papel e mostrei para ele, falei: tá aqui. Ele falou: mas você levou quantos dias para preparar isso aí? Eu falei: não, isso aqui eu escrevi agora. Porque eu tinha escrito aquilo durante o interrogatório do réu. Alguma coisa que o réu falou, eu rascunhei ele, e era, na verdade, uma folha em branco. Porque eu tenho dificuldade de alinhar, porque, na verdade, a hora que eu levanto, aí vai indo. Mas isso é muito de perfil. Eu acho que o que a pessoa tem que fazer, essa impressão que eu tenho, e é o que eu sempre recomendo, principalmente para quem vai começar, é ter um roteiro. A pessoa precisa ter um roteiro, ela precisa ter um norte. Principalmente aqueles que estão efetivamente começando mesmo, tenham um roteiro e que mantenham esse roteiro à vista para sempre ir consultando. Na medida em que as pessoas forem se libertando disso, ainda assim mantenham o roteiro por segurança. Porque essa segurança da existência do roteiro, ela é positiva. Com o tempo, esse roteiro vai diminuindo. Muitas vezes você faz um roteiro e esse roteiro ele é cheio de coisas escritas e fica imenso. De repente, esse roteiro acaba virando uma sequência de palavras-chave, mas que fica ali e ele te é útil. E se um dia você acabar tendendo a um método de fala que seja, como eu digo, digressivo, sem esse tipo de método, aí parta para ele. Eu acho que não tem método de fala melhor ou pior. O melhor método de fala é aquele que se adequa a ti. A melhor maneira de você sustentar é aquela maneira que te deixa estável no plenário. Se a maneira que te deixa estável no plenário é tendo um roteiro com excertos de frases ou excertos de trechos de oração à frente para você consultá-los e recitá-los, faça isso. Se a melhor maneira é ter uma planificação ali com palavras-chave que você vá lançando e riscando, esses aqui são os 15 pontos que eu quero abordar, abordei esse, risco, sem uma sequência, mas vai abordando, faça isso. Se a tua melhor maneira é ter o processo na cabeça, levantar, se inspirar e falar, faça isso. Mas faça de acordo... Faça de acordo com a sua natureza. Não existe melhor nem pior nisso. O melhor é você fazer do seu jeito. Hoje em dia, assim, eu tenho roteiro. Antes era mais, eu lia alguma parte ou outra. Agora eu já tenho ele mais por questão de palavra-chave.
Eu conheço promotores com 1000 júris que fazem roteiro até hoje. Eu acho que é da pessoa, né? Eu acho que vai se É, adaptando e vai se entendendo, se conhecendo na tribuna, né? Com a experiência, né? é. Aqui tem algumas perguntas que me fizeram, que eu pedi pelo Insta para que eventuais perguntas fossem feitas. Eu selecionei aqui uma da Isa. Ela perguntou como reagir diante de ofensas proferidas pela outra parte, a fim de enfraquecer a acusação ou mesmo a defesa, quando uma fica tentando ofender a outra parte na tribuna do júri. Ó, isso até meio que se soma com a pergunta do Francisco aqui. O que vocês fazem quando o advogado de defesa fica direto interrompendo o promotor, não deixando ele falar e o juiz não está presente no plenário? Pergunta interessante dele, já aconteceu isso comigo. A tua pergunta é sobre as interrupções voltadas à instabilização da parte, né? Uhum, isso. Bom, o caminho natural é buscar a intervenção do magistrado pedindo a garantia do uso da... Aí é o seguinte, plenário do júri, agora vamos falar o português claro. O júri é um coliseu. Agora vamos abrir a caixa preta aqui. Uhum. O júri é um coliseu. Agora, quando eu falo abrir a caixa preta, é abrir a caixa preta com base em tudo que eu vi aí em 23 anos. O júri é um coliseu. O júri ele é uma coisa que você sabe que começa com o pregão e você não sabe como é que termina. Eu já tive embates em júri do sujeito falar barbares e a coisa se resolver com um simples excelência, eu peço a garantia do direito à palavra e aí o advogado se comportar, mas também já tive barbares de eu sair num saguão que fica atrás da mesa do juiz para fumar um cigarro, quando era permitido. Eu e o saudoso Ricardo Trade, nós dois fumando no saguão de trás, e o outro advogado de defesa falando na frente, que tinha uma fresta por cima, e eu escutei o cara me chamando de mentiroso, com essa palavra, mentiroso, e eu joguei o cigarro para um canto, parti para cima, Ricardo Trade me segurou pela gravata, falou, não vai que você está nervoso, eu falei, eu vou. Ricardo me segurou pela gravata, eu soltei, entrei no plenário do júri com a gravata virada para trás, fui para cima do cara, fui para a mesa do Ministério Público, gritei, quem é mentiroso? Ele falou, eu não disse mentiroso, falei que mentiu, falei, quem mente é mentiroso, e parei, e a coisa virou. Eu na mesa do Ministério Público, o cara abaixo, porque era a Câmara Municipal, e enfim, terminou com eu de cima apontando o dedo, gritando canalha, 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 e o cara de baixo dizendo mentiroso, 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 juiz batendo a campainha, suspendendo a sessão, policial entrando no meio para segurar o outro. Você não sabe onde é que vai parar o negócio. Quase que a gente foi preso na sessão. Então, é imprevisível o troço. Mas vamos por parte. A primeira coisa, você pede o uso da palavra. Uhum. O juiz tenta. O juiz tenta garantir o uso da palavra. Hoje, eu não entraria mais no embate daquele. Isso aconteceu em 2001. Eu tinha um ano de carreira. Uhum. Ainda acontece esse tipo de embate hoje. Eu tento com o juiz uma vez. Uhum. Quando eu não consigo com o juiz uma vez, eu vou para o embate com o advogado. E eu vou para o embate com o advogado, e eu vou para o embate com o advogado na retórica. Uhum. Eu inverto. Eu tenho uma característica muito própria minha. Eu nunca, em hipótese alguma, interrompo a defesa. Uhum. Eu não faço a parte. Uhum. Eu não faço a parte. Eu não interrompo a defesa em hipótese alguma.
Agora, se eu sou interrompido com pedido de à parte, eu até concedo. Muitas vezes eu ignoro a parte, mas concedo. Se eu sou interrompido com a questão de ordem, eu ouço a questão de ordem, resolvo a questão de ordem. Agora, se eu sou interrompido com um desaforo, ou com aquele barulho, com aquele ruído que é destinado para atrapalhar, eu peço ao magistrado a intervenção. Se o magistrado intervém e o atrapalho se repete, aí eu vou para a retórica. Aí toda a minha retórica contundente, agressiva, que é voltada contra o caso concreto, contra o homicídio, ela se volta nesse momento triplicada contra quem está me impedindo de fazer meu trabalho. E aí é uma questão de queda de braço. Aí depende do advogado ter retórica suficiente para aguentar. Uhum. Aí eu posso perder, porque se ele for bom na retórica, ele me quebra, porque aí eu entro num jogo de risco. Se ele for bom de retórica o suficiente, ele me quebra. Agora, se ele não for também, ele se complica. Porque o que acontece com esse tipo de situação é o seguinte, o cara faz para te instabilizar. E se você recua ou aceita ou fica numa situação genuflexa, você passa uma imagem de acovardamento. E você permite que o sujeito cresça, você dá a ele a oportunidade de gerar um efeito halo sobre você. Então, eu tenho para mim que você tem que ir para o embate, e nesse embate você tem que ficar, que se sobrepõe. Não tem jeito. Eu, assim, casos muito graves, assim, como citado por você, não tive, mas, assim, sempre tentei com o juiz, e caso ali numa situação, às vezes é um rebate meio que na hora, se você não fala, aí às vezes eu falo já na hora também, embate retórico, mas, assim, casos graves ainda não tive, mas pesados já. Acho que até um júri que eu fiz em Campo Grande, você assistiu, né, Douglas? Acho que um dos júris aqui que eu tinha separado, casos emblemáticos, para a gente falar, assim, alguns casos, lógico, sem citar especificamente os nomes das pessoas, mas um caso, para mim, muito emblemático foi o meu primeiro júri em Campo Grande. Quando eu voltei, né, para o estado, quando eu passei no concurso aqui no meu estado, eu fiz um júri em Campo Grande, um mutirão de júri que abriram a oportunidade para a gente fazer, e eu fui fazer, e você assistiu o meu júri. Quando você estava no estágio probatório. Aí eu lembro que você falou para mim assim, eu estou aqui hoje como assessor da corregedoria, estou te analisando, né? Então eu já entrei no plenário com esse peso de ter uma pessoa experiente ali avaliando o meu júri. O advogado, naquele dia, ele foi bem... Ele, logo no começo da minha fala, quando eu estava fazendo os cumprimentos, logo depois explicando a atuação do Ministério Público e da Defesa, ele já fez uma parte, e ali eu tive um pequeno embate com o advogado naquele caso. Então, eu acho assim, lógico que a gente tenta sempre com o juízo, mas às vezes tipo, bateu, né? Não bateu, levou, no termos, em palavras, né? Às vezes a resposta ali rápida na hora, você derruba aquele que tentou te desestabilizar. Às vezes com a resposta rápida ali você fala e já derruba ele na hora, né? Então, e ele sabia que era meu primeiro júri ali na capital e no estado de Mato Grosso do Sul, então ele quis me desestabilizar claramente. Então, eu tive uma resposta ali rápida para ele, e isso foi satisfatório no dia. É muito comum, é muito comum isso acontecer, e de fato esse talvez seja o ponto primordial. A resposta tem que ser rápida. Você demorar para dar resposta e permitir que essas provocações elas se delonguem, acaba se tornando pior para você. Mas deixa eu te falar, nós temos 2 minutos apenas, tá se encerrando o nosso tempo aqui. Eu acho que a gente tem que
que encerrar. Eu vou me antecipar fazendo aqui os meus agradecimentos aí pelo seu convite. Espero ter contribuído aí com os teus alunos de alguma maneira. Queria te parabenizar aí pelo seu trabalho de professora, enfim, pelo compartilhamento de conhecimento que você faz. Isso é uma coisa muito importante, não só para os seus alunos, mas também levando o nome do MP adiante. Queria cumprimentar aí todos os colegas aí que estão presentes, vi o nome de muita gente, queria dar mais uma vez um abraço ao Rafael, que fez a live com a gente anteontem, uma presença significativa para nós. Queria mandar um beijo para a Ariene, minha esposa, que está presente. Paixão, obrigado por estar sempre presente na nossa live, eu te amo, um beijo. E te agradecer, te desejar sucesso aí na tua carreira. Um abraço para o Milton, felicidades para o Baby, sucesso para ti na carreira, e tanto acadêmica quanto no Ministério Público. Eu te passo a palavra aí para você encerrar aí a nossa live. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, vários colegas, as mensagens ali muito agradáveis. Gostaria de agradecer minha família, o meu marido e minha mãe que estão com o Baby ali para eu poder fazer a live. Não é muito fácil agora, tem que saber conectar tudo, mas graças a Deus eles estão me ajudando, ali estão lá na sala. Gostaria de agradecer ao Ministério Público do Mato Grosso do Sul e especialmente a você, Douglas, por ter aceitado essa proposta de falar um pouco sobre júri. Gostaria de dizer que você é uma grande inspiração para mim, para outros promotores, advogados, para todos que atuam e têm paixão pelo Tribunal do Júri. Você tem verdadeira devoção pelo Tribunal do Júri. E uma frase que você me disse uma vez que eu guardo para mim, até anotei aqui, que o júri é um lugar onde você dá tudo de si por uma causa que não é sua, mas da sua comunidade inteira. Então, eu acho que isso representa bem o sentimento que eu tenho pelo Tribunal do Júri. Você soube expressar isso em palavras e eu gostaria de agradecer, que você saiba que sempre é uma pessoa que vai me influenciar no júri, porque eu o admiro muito. Muito obrigada. Valeu, felicidades para ti aí, sucesso. Obrigada. Felicidade. Tchau.